precisaria abrir a Bíblia, mas vamos abrir. João 3, capítulo 16. Aqueles que abriram e mesmo aqueles que não abriram conhecem o texto, não é? E Jesus então ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, não é nenhuma novidade para nenhum de nós que o desejo de Deus é que todos, sem exceção, todos conheçam a Cristo, aceitem a salvação que há em Cristo Jesus e sejam salvos. Eu não sei você, mas eu não conheço nenhum pai ou mãe que é um bom pai, uma boa mãe aqui, que não queira o melhor para o seu filho, independente de quem seja o filho. Às vezes o filho pode ser a pior espécie, mas o pai, a mãe, ele sempre vê com outros olhos. Ele se lembra daquela criancinha, ele conhece as coisas que as outras pessoas não veem, ele sabe os percalços, ele sabe tudo o que aconteceu e ele espera um milagre, ele quer o melhor para o seu filho, para a sua filha, independente de quem seja. Não é isso? Assim é Deus conosco. Deus, ele quer salvar a todos, sem exceção. A Bíblia declara de maneira bem clara que Deus não tem prazer na morte de nenhum daqueles que Ele criou. Deus não tem prazer na morte de ninguém. De ninguém. Bom, e para isso então, como diz lá em Mateus, volta um pouquinho na sua Bíblia, Mateus capítulo 25. As pessoas precisam ficar sabendo. As pessoas precisam ficar sabendo, em primeiro lugar, como nós já discutimos aqui, que elas estão doentes e precisam de uma cura que vem através de Jesus. As pessoas precisam. E Jesus, ele fala muitas coisas, capítulo 24, desculpa, eu falei 25, capítulo 24. E aí no verso 14, Jesus ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. É lógico, segundo o que a Bíblia diz, esse mundo ele não vai durar para sempre, pelo menos da maneira como nós o conhecemos. Ele não vai durar para sempre. Deus, ele preparou algo muito melhor para cada um de nós, algo muito melhor. Deus preparou um novo céu, uma nova terra. Deus, ele vai restaurar essa terra, e é aqui que nós vamos viver a eternidade, mas de uma maneira plena, conforme Deus planejou lá no começo. O fim está chegando. Você acredita nisso? Sim ou não? Você sabe que teologicamente existe uma diferença entre tempo do fim e fim dos tempos. Teologicamente, a partir do momento em que Jesus passou do santo para o santíssimo, nós estamos vivendo o tempo do fim. Então, desde o dia 22 de outubro de 1844, segundo as profecias de Daniel, nós estamos vivendo o tempo do fim. Só que nós cremos que nós estamos vivendo o fim do tempo do fim. Estamos lá, no finzinho. E as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam ouvir o Evangelho, falar sobre Jesus, precisam ouvir que Jesus está voltando, que existe um novo céu, uma nova terra, que a salvação é pela graça. As pessoas precisam ouvir. E eu pergunto para você, o que você acha? Você acha que a gente está caminhando para essa pregação do Evangelho a todo mundo, a toda língua, a todo povo, a toda raça, a toda nação, a toda tribo? Ou a gente está dando umas patinadas? O que você acha? Pensa aí. O que você acha?
Então, para você, de alguma maneira o evangelho está sendo pregado, mas nós estamos dando umas patinadas ainda, né? Dando umas escorregadas. Você já parou para pensar na situação do mundo? Imagine só, cara, nós vivemos num país cristão, não é? Predominantemente cristão. Um país onde há liberdade de culto. Nós podemos ter a liberdade de pregar o evangelho. E dentro desse país, dentro do nosso estado, dentro aqui da nossa cidade, dentro do nosso bairro, existem pessoas que nunca ouviram falar que Jesus irá voltar. Existem pessoas aqui dentro do nosso bairro, que não entendem que elas precisam de um Salvador, porque elas não se sentem com essa necessidade, elas não se veem, mas por que eu preciso? Eu não sou uma pessoa ruim. Eles não entendem sobre a natureza humana, aqui no nosso bairro. E aí, se a gente começar a extrapolar, se nós formos, por exemplo, pensarmos na Índia, gente, uma minoria cristã. Se nós pensarmos naqueles países, janela 1040, onde não existe liberdade de culto, onde se você se levantar com uma Bíblia e falar sobre Jesus, você é morto. Você acha realmente que nós estamos pregando o Evangelho? Você acha realmente que o fim está próximo? Você acha realmente que a gente está pregando a ponto das pessoas conhecerem Jesus voltar? Você acha que isso está acontecendo? A gente não consegue nem evangelizar o nosso bairro. Quem dirá tribos isoladas? Bom, vamos ler o texto de novo. Você sabe Mateus 24, né? Jesus, ele vai intercalando aqui destruição de Jerusalém e o tempo do fim mesmo, quando ele voltaria e restauraria todas as coisas e todos os processos e tal. E Jesus vai intercalando. E aí ele vai falando muitas coisas. E aí então, no verso 14, ele diz desse jeito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Fala para mim, dentro do texto, Jesus diz que quem vai pregar? Olha para o texto aí, encontra aí para mim quem vai pregar. Você consegue identificar dentro do texto? Você consegue? Não. Perceba que a gente fala que essa frase ela foi escrita na voz passiva, não é isso? Eu não entendo muito bem de português, mas eu acho que é isso. E este evangelho do reino será pregado, e então virá o fim. Bom, essa questão que existe na língua portuguesa, existe também na mentalidade hebraica. Perceba que em profecia, quando nós não temos o autor de certa ação, o que a Bíblia está querendo dizer para nós é que o autor é o próprio Deus. Isso dentro da teologia é chamado de passivo divino. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o que Jesus está querendo dizer é que o autor é o próprio Deus. Quem vai se encarregar de pregar o Evangelho para que ele volte é o próprio Deus. Não existe ninguém mais interessado na volta de Jesus que o próprio Deus. O mesmo que acontece aqui, se você ler as profecias de Daniel, se você ler sobre a estátua, ele diz assim: e uma pedra, como que fala lá? Foi cortada, e não diz quem cortou. Mais uma vez é o passivo divino, é uma obra de Deus, é Deus interferindo na história. Então Deus irá pregar de uma maneira miraculosa. É lógico que Ele usará quem Ele desejar, não é? O Carlos acabou de falar aqui de pedras, e
Nós temos histórias que pedras pregaram literalmente. Um dia a gente pode conversar sobre isso. Mas o que Jesus estava querendo dizer é que Ele usa a quem e ao que Ele quiser. Nós não podemos limitar a ação de Deus. Mas Deus usará seres humanos, sim ou não? Sim, sim. Mas pensa bem, fala aqui, seja sincero comigo. Do jeito que nós estamos, racionalmente, meio difícil, não é não? Sim ou não? Meio difícil. Meio difícil, eu estou falando isso olhando para a minha vida. Meio difícil. Mas parte desse processo, parte do que Deus planejou, Ele não nos deixou sós. Não nos deixou. Volta um pouquinho, Antigo Testamento, o livro de Joel. Daniel, você está mais acostumado a achar, não é, Daniel? Então pega Daniel, vai um pouquinho para frente, você vai passar uns 2, 3 livros, chega Joel. Chega lá, Joel, um livrinho bem pequenininho. No capítulo 2, Joel fala sobre uma profecia, que por uma questão de tempo eu não vou ler muito extensivamente, mas vou ler apenas 2 versos. Joel 2. E o primeiro verso é o verso 23, onde ele diz assim, Deus falando: alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporã e a serôdia, como outrora. Então Deus aqui, como o melhor dos professores, o professor por excelência, Ele sempre usa coisas do cotidiano das pessoas para ensinar lições que as pessoas não compreenderiam de outra forma. E na época de Israel, nessa época, hoje ainda existe uma certa regularidade no clima lá, mas não em todas as regiões, mas naquela época era mais certinho. Israel, uma região agrícola, então existia a chuva temporã. Meados de outubro, descia uma chuva fininha e constante, que preparava a terra para que o grão fosse plantado e pudesse ali germinar. Então, quando chegava a chuva temporã, era a hora do agricultor ir lá e semear. Ele semeava. Semeava porque essa chuva, que era uma chuva bem fraquinha e constante, iria fazer com que o grão se fortalecesse. E quando o grão ele chegava numa certa medida, próximo da colheita, para que ele se tornasse maduro e pronto para a colheita, por volta de fevereiro mais ou menos, vinha a chuva chamada de chuva serôdia, uma chuva forte, uma chuva torrencial. E os agricultores sabiam que aquela chuva, quando chegava aquela chuva, era a hora da colheita, porque se eles demorassem muito para colher, a plantação era toda perdida. Chuva forte. Mas Deus, Ele usou essa ilustração comum para o povo de Israel, não para falar de chuva, não para falar de grãos. No verso 28, Joel capítulo 2, verso 28, ele diz assim: e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então a Bíblia, Deus ele diz que Ele não está falando de chuva, de grão. Ele está falando sim de uma chuva, mas de um derramamento do poder do Espírito Santo sobre os seus filhos. Um poder que nos capacita para pararmos de patinar e pregarmos o Evangelho com eficiência, com eficácia.
um poder que não está em nós. Nós vamos pregar, vamos participar ativamente o último trabalho de pregação do Evangelho neste mundo, mas sempre é Deus, sempre é Deus, sempre é Deus, tudo é Deus. Eu falei para vocês que o reavivamento não é algo que serve para exaltar o ser humano, muito pelo contrário, é para fazer com que o ser humano seja dependente dele, porque em primeiro lugar é Deus. Pessoas vão pregar, crianças vão pregar, milhares vão se converter, mas por quê? Porque Deus está agindo, Deus. Veja, nós temos um exemplo disso, nós temos um exemplo muito claro na Bíblia. Qual foi? Existiu já uma época em que o Evangelho ele foi pregado com tamanho poder, onde o mundo conhecido recebeu a mensagem de Jesus, sim ou não? Sim. E que época foi essa? Na época em que os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo. E aí, olhando para a história, de maneira profética, nós entendemos que aquela chuva que foi recebida pelo Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre eles foi a chuva temporã. E agora chegou a hora da volta de Jesus. Agora é a hora da colheita final. E chegará a hora em que nós receberemos a chuva serôdia. Então, de maneira histórica, nós temos a chuva temporã sendo derramada aos discípulos e a chuva serôdia sendo derramada hoje. Precisamos pregar o Evangelho com poder, mas de maneira individual, nós precisamos também, primeiro, para receber a chuva serôdia, em primeiro lugar, precisamos receber a chuva temporã. Veja, olhando para a agricultura de Israel, a chuva temporã era aquela chuva que capacitava o grão, capacitava ali, ele a receber a chuva serôdia, deixava ele forte o suficiente para suportar a chuva serôdia, porque era forte, era torrencial. Imagine um grão, uma pequena lá plantinha que não recebeu a chuva temporã. Quando chegasse aquela chuva torrencial, o que aconteceria com ela? Seria perdida. Seria perdida. Sobre quantos o poder do Espírito Santo será derramado? Então, não sou eu. O profeta diz: eis que sobre toda a carne derramarei o meu Espírito. Agora, o que acontecerão com aqueles que recebem a chuva serôdia, mas não receberam a chuva temporã? Não têm forças, não sobrevivem. E o que simboliza a chuva temporã em nossa vida? O que é esse preparo para receber então o poder final, a chuva serôdia para pregar? O que é isso? É Deus nos preparando dia a dia. Hoje, o reavivamento que acontece na minha e na sua vida, a conversão diária, nós nos voltando para Deus hoje, Deus nos preparando para recebermos o seu poder de maneira ilimitada, para pregarmos e milagres acontecerem, para que Jesus volte. Eu preciso receber a chuva temporã hoje na minha vida. E o que essa chuva temporã faz? Prepara o grão, me prepara a mim e a você. Eu já preguei algumas vezes para vocês aqui sobre graça. E a Bíblia é muito clara, nós somos salvos pela graça. É a graça do Cordeiro sobre nós.
Mas eu não posso esquecer que não por uma questão de salvação, mas por uma questão de participação até, não se esqueça, Jesus deixou muito claro que vida cristã envolve renúncia. E Jesus, ele foi enfático, ele não deixou isso aberto. Ele falou: olha, quem quiser vir após mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, não é digno de mim. Tome a sua cruz e siga-me. Vida cristã envolve renúncia. Envolve renúncia. E nesse mundo que nós estamos, ou renunciamos, ou vamos ser tragados pelo mundo. A chuva temporã não fará sentido em nossa vida. Eu não estou pregando só para você, eu estou pregando para mim, em primeiro lugar. Eu não estou na posição de alguém que já nada na minha vida. Constantemente eu preciso, assim como você. E nesse pacote de renúncia entra todas as orientações de Deus, todas. O maior erro que eu vejo hoje na igreja, nesse assunto do reavivamento, como eu já falei para vocês em outras vezes, é nós fazermos algumas coisas automáticas, pensando que através disso receberemos o poder. Então começa a entrar reforma de saúde, e oração, e isso e aquilo, como se através disso eu recebesse o poder. É justamente o contrário. Na medida que eu, em primeiro lugar, me coloco à disposição de Deus, à medida que eu me coloco para Deus, para que Ele faça a vontade dEle em minha vida. Eu falei para vocês, eu não sei de que forma será na sua vida, mas Deus vai falar com você. Algumas coisas vão acontecer, Deus vai falar ao seu coração, porque nós precisamos de renúncia. Não tem como. Deus, Ele consegue falar um pouquinho à minha mente, mas Ele quer falar mais. Mas como eu vou ouvir se a minha mente está entorpecida? O que eu tenho que fazer para limpar a minha mente? Limpar o meu corpo. Percebe a ordem das coisas? Eu não estou limpando o meu corpo, limpando a minha mente, porque eu quero receber o poder de Deus. Mas Deus, Ele tem derramado sobre mim a sua chuva temporã, e tem falado ao meu coração, e agora eu sinto necessidade de mais. E por essa necessidade agora, eu começo a fazer coisas que antes eu não faria, ou que antes seria um sacrifício, mas agora existe um propósito. E por mais que eu ou você ache chato isso, está no pacote. Precisamos de mais. Precisamos de renúncia. Precisamos limpar a nossa mente. E como a nossa mente é carregada, acho que nunca houve um tempo da história onde a mente do ser humano foi mais carregada do que hoje. Quanto tempo você consegue ficar longe do seu celular? Quanto tempo? O quanto que isso tem tirado de você tempo com a sua família, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos? Quanto tempo? Absorvendo tudo que o mundo prega, violência, vingança, intolerância, e aplicando tudo isso na igreja. Quanto tempo? E eu não estou falando para você porque, cara, eu já estou te dizendo abertamente, não é uma figura de linguagem, eu estou te dizendo, eu estou pregando primeiro é para mim mesmo. Eu gosto, por exemplo, quando eu vou assistir filme, eu gosto de filme de suspense. Eu não gosto de filme de terror.
Porque eu fico meio com medo desses trem aí eu fico pensando, cara, pra que eu vou ficar assistindo um negócio que eu sei que depois quando eu for dormir, vou apagar a luz, aquele negócio vai ficar me atormentando lá, eu vou ficar com medo. Eu não quero, então eu não assisto, não é a minha praia. Eu não gosto particularmente, mas eu gosto muito de filme de suspense. Então eu gosto daquele negócio da tensão. E tal, acontece, vai e tal, mas muitas vezes eu passo lá 2 horas, 1h30, 2 horas assistindo um negócio que depois eu olho e falo, cara, sei lá o que dentro da minha filosofia de vida, dentro da minha cosmovisão, dentro daquilo que eu entendo, da minha visão de mundo, o que isso, nada, isso me prejudicou, eu me sabotei. E eu falei isso para vocês, talvez acho que na semana passada, eu sou o meu maior inimigo, eu me saboto. E Deus tem falado ao meu coração, e eu tenho certeza que eu não sou exclusividade. Ele tem falado ao seu também. Ele tem falado ao seu. E você, assim como eu, precisa também renunciar. Você, assim como eu, precisa também dar ouvidos para tudo aquilo que você sabe que Deus tem falado com você já faz tempo. Você sabe. Eu não preciso ficar aqui falando. Você sabe. Cada um de nós sabe onde que aperta o calo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus nos ajude. Que o que Ele tem falado ao nosso coração, através da chuva temporã, que possamos ouvir, que possamos com poder renunciar, para que recebamos a chuva serôdia e pararmos de patinar. Jesus vai voltar. Jesus está muito mais perto do que nós imaginamos. Ele está voltando. Você não quer fazer parte desse povo que estará pregando, não do jeito que nós pregamos hoje, mas pregando como Pedro pregava, milhares se convertendo, não para nós, para o nosso ego, mas para a honra e glória de Deus? Jesus está voltando. Então ouça, permita que a chuva temporã fortaleça o seu grão, para que a chuva serôdia não o leve, para que você receba esse poder. Que Deus me abençoe. Que Deus te abençoe também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, Pai, nós precisamos rogar pela sua misericórdia em nossa vida. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe, Pai, quantos erros, quantas falhas. O Senhor sabe o quanto nós temos lutado e não temos aberto a nossa mão de muitos dos pecados que hoje nos agradam. Nos ajude, Pai, nos ajude a renunciar. Derrame sobre nós, Pai, essa chuva que purifica, essa chuva que nos prepara. E derrame sobre nós, Pai, a chuva serôdia, e volte logo, e que possamos fazer parte desse movimento que pregará o Teu Evangelho a todo povo, a toda língua, a toda nação, a toda tribo. Que possamos ser participantes disso. Venha nos buscar, Pai, em nome de Jesus, amém.